Eu lembro da minha primeira briga em inglês, gente. You're not my owner, you're not my dad, don't talk to me like that. Doeu muito, acho que foi a coisa mais difícil que eu passei morando fora. Ai, meu Deus, dá vontade de chorar de novo. Foi perder vovó, porque era meu maior medo morando fora. Era. E aí, aprendiz, Baurinha, todo mundo que me acompanha em todas as plataformas, como é que tá a força do lado daí? Hoje, pra mim, é um dia muito especial. Eu tô gravando, né? O dia que eu tô gravando é dia 19 de maio de 2025. E há exatamente 6 anos, 19 de maio de 2019, foi quando eu arrumei meus panos de bunda, como a gente diz na Bahia. Arrumei minha mala e fui pra Irlanda. Mas falando assim, parece que foi assim, né? Eu decidi ir pra Irlanda, arrumei e fui. E teve muita coisa que aconteceu ali nos bastidores até eu conseguir realizar esse sonho de morar fora. Dando um resumo rápido sobre minha história, eu sou indiara, de Feira de Santana. Eh, Vim ali, né, de uma família de baixa renda, onde minha mãe me criou sozinha vendendo Avon, Natura e Boticário. E eu tenho um podcast que eu aprendi com a manhinha e o Se Vai Embora no YouTube e no Instagram. E são plataformas em que eu tenho uma comunicação um pouco diferente, né? O Aprendi com Manhã, eu reflito muito como é ser mulher e o que eu aprendi com as mulheres ao meu redor. E já nas minhas redes ali, no Instagram e no YouTube e no TikTok também, eu produzo falando um pouco mais da minha experiência como viajante e imigrante. Mas são experiências que estão muito relacionadas uma com a outra, já que as experiências, os ensinamentos, as aprendizados que eu tenho hoje em dia nos últimos 6 anos da minha trajetória foram todos morando fora. Então, por isso que esse episódio tá tanto, em vídeo no YouTube, como em vídeo também no Spotify, né. Eu fiz ali um combozão de episódio no os 2, as 2 redes terão o mesmo episódio, porque, enfim, essa experiência dos 6 anos morando fora é muito simbólica pra mim. E sim, gente, eu vou comemorar cada ano que eu tenho morando fora, porque morar fora não é fácil. E não é fácil justamente por essa indiara que veio ali do Brasil, né, de Feira de Santana, teve toda a trajetória ali. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, construí uma casa com minha mãe, porque quando eu morava no Brasil, eu morava numa casa de um cômodo só, então eu dormi com manhã até os 19 anos. Com 19 para 20 anos foi quando eu tive meu quarto pela primeira vez. E eu terminei de construir a casa, né, passei os 16, os 19 construindo a casa pra manhã e pensei: "Tá, agora eu quero juntar dinheiro pra morar fora". E fui, foi um sonho totalmente audacioso. Manhã sempre me chamou de ousada, né, indiana é muito ousadinha, queixuda. E eu acho que quem vem me acompanhando, tem muitas pessoas que me acompanham desde o início, porque eu tinha um canal no YouTube que não tenho mais, tudo, enfim, retomei o canal no YouTube ano passado. Então tem muitas pessoas que acompanham a minha trajetória e que se sentem inspiradas pela minha trajetória. E eu me sinto muito honrada de ter tanta gente que me manda mensagem falando a sua história me tocou. E, enfim, hoje eu tenho amizades que são como família pra mim e que vieram também através da produção de conteúdo. E eu quero refletir um pouco sobre tudo que eu vivi até aqui, né, os últimos 6 anos foram muito intensos, e eu fiquei tentando pensar qual foi a minha maior lição até aqui, né, se é que tem uma lição que é maior, a gente fica pensando nessas coisas: "Ah, é maior lição, maior isso, maior aquilo". E aí eu fiquei pensando nisso, qual foi a minha maior lição até esse momento que eu venho vivendo hoje, aqui, enquanto imigrante, né. Eu comecei na Irlanda, passei um tempo como nômade digital e hoje eu estou em Portugal, uma cidadezinha que se chama Ovar, que fica entre Aveiro e o Porto, na região norte de Portugal. E é muito doido, porque eu pensar na indiara que queria, morar fora, era no intuito de aprender inglês e voltar para atuar como jornalista na minha área, né. Tinha acabado de me formar no Brasil, então eu queria aprender inglês e meu sonho também era viajar o mundo que nem Glória Maria. E hoje, eu sinceramente não me vejo voltando a morar no Brasil, não por soberba, eu falo muito isso, assim, não é por soberba, não é por me sentir superior, e não é para o Brasil ser um lugar ruim, mas as oportunidades que eu venho,
que eu venho criando, porque infelizmente para pessoas pretas, as oportunidades elas não são dadas, você tem que criar espaços, tem que criar o seu caminho. A gente tem que trabalhar 2 vezes mais para chegar na metade do caminho de uma pessoa branca, e isso é real, não tô falando baseada em achismo, e sim em experiência, em fatos, né. Todo o resquício da escravidão ainda reflete no racismo estrutural. Então foi uma jornada, essa jornada vem sendo muito transformadora, e pensando assim uma frase, eu acho que de coisas que foram maior aprendizados, eu viajei muito, eu mudei ali, né, totalmente a minha trajetória profissional, eu achei que eu estaria hoje trabalhando como jornalista em uma televisão, ainda tô aí aberta para um programa de TV, tá, por favor, de viagem, mas achei que estaria nesse caminho e hoje eu sou empreendedora. Tenho a minha própria agência de viagem, e eu sempre, empreendi, direto ou indiretamente, já que minha mãe me criou vendendo perfume, e aí eu via minha mãe ali: "Ó, mãe vende pra conseguir dinheiro", então eu vendi várias coisas, desde muito nova, vendi pulseira, vendi perfume com manhã, vendi bolo de pote, vendi batom, enfim. Então, eu sempre estava nessa mentalidade de conseguir uma renda extra, foi assim também que eu juntei dinheiro pra ir pra Irlanda, mas eu não imaginava estar hoje com a minha empresa, esse foi um sonho que só foi tomando forma depois de 2020, quando eu comecei a enxergar a produção de conteúdo como, um meio de sobreviver, né, de ter o meu ganha-pão dali. Então, comecei a trabalhar como consultora de intercâmbio e tudo mais. E ano passado, é muito recente, eu vou fazer 1 ano ainda como empreendedora, agora em junho desse ano de 2025. Então, teve essa reviravolta toda na minha carreira profissional. E muito melhor do que eu imaginava, né. Eu gosto muito do jornalismo, não me arrependo da minha formação, mas algo que eu prezo muito é a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de tempo. E eu acho que para mim hoje é uma grande riqueza eu poder, organizar a minha semana, ter flexibilidade no meu tempo, poder viajar, e estar ali trabalhando ao mesmo tempo, enfim, que é essa mobilidade que o nomadismo digital, que não é uma profissão, é um estilo de vida, pode te proporcionar. Mas pensando, né, nessa frase, assim, "Ai, vamos pensar em uma frase para poder resumir esse período de 6 anos". Eu acho que eu ouvi essa frase um dia desses escutando um podcast, que foi a Gabriela Prioli que ela comentou, né, é um podcast entre ela e o Leandro Carnal, e ela falou: "Eu sou uma contradição". E eu acho que pra mim, eu na Bahia, eu tinha muito fincado na minha cabeça que era assim: "Eu sou assim, não mudo, não tem nada que me nem que o santo te nem que Deus desça na pra terra e me peça, não tem que me faça, não tem santo que me faça". Eu sou de Iansã, né, eu acredito, na religião de matriz africana, fui criada numa mistura de Umbanda e Candomblé, minha avó era mãe de santo, então eu há 6 anos também não frequento um terreiro, porque eu ia na casa da minha avó, então moro há 6 anos fora, só quando eu vou no Brasil que eu tenho esse contato ali fisicamente, mas eu tenho muito esse contato espiritual. E a minha história também, como minha mãe me criou sozinha e tal, minha mãe também não podia ter filho, e desde muito nova, eu tenho essa crença não só no Deus, eu acredito no Deus da igreja católica, apesar de hoje, com o conhecimento que eu tenho, entender as controvérsias, né, muito mais da religião, não da fé, mas de entender que, a Bíblia foi escrita por homens e tudo mais, então hoje eu já não tenho uma devoção como eu tinha antes, eu sempre tive um olhar crítico para as coisas desde muito nova, mas eu não sabia, o contexto teórico da coisa, e depois da faculdade você vai entendendo tudo aquilo ali. Mas a minha mãe não podia ter filho, e ela me teve com 35 anos, que naquela época era lido como velho. Eu nasci em 96, completo 29 anos nesse ano de 2025, pertinho dos 30. Meu Deus. Olha, se você tá pertinho dos 30, você tem que escutar meu podcast, se você tá vendo pelo YouTube, porque se você já tá aqui no podcast, você fica, tá? Eu já vi que no podcast eu tenho a maioria da minha audiência tá na mesma faixa de idade, dos 25 ao 34, e assim, a gente tá ali pau a pau nas noias, né, nas aflições, nos medos, nos desafios. E aí isso da contradição, Yansan é a deusa do fogo, da tempestade, do raio, do trovão, deusa do fogo junto com Xangô, que é o rei da justiça também, do fogo e tal, e Yansan ela é muito tempestiva.
E eu vejo minha personalidade é muito assim, eu sou muito parece que às vezes vão passar um furacão por mim, e aí as coisas, dão, assim, uma reviravolta, e aí depois elas se assentam. Parece que a minha vida sempre foi assim, sabe, sempre tem uma grande revolução, aí depois tudo se encaixa, e depois eu entendo por quê. E aí, quando eu era mais nova, na minha bolha dentro da Bahia, eu sempre dizia ali: "Ai, meu jeito é assim, eu não mudo". E eu acho que lógico, que bom que eu mudei e que bom que eu venho mudando, e se a gente tá ao mesmo tempo a mesma coisa o tempo todo, algo de errado não está certo. Se a gente não muda, né, se a gente não aprende algo novo, se a gente não melhora, é difícil gata. E aí eu acho que nesses 6 anos eu aprendi que eu sou uma contradição. Minha essência continua a mesma. Claro, essa essência da minha raiz, de onde eu vim, da minha ancestralidade, da minha mãe, da minha avó, que minha avó hoje é minha ancestral, que minha avó, sempre foi meu guia. Ai, e pra mim é muito difícil falar de vovó no passado, porque minha avó faleceu em agosto do ano passado. Ai gente. Então esse é o primeiro ano que eu tô completando, né, sem minha avó estar presente fisicamente, e é muito estranho, porque minha avó, sem entender direito o que eu estava fazendo, me apoiava, ela brincava assim, ela falava: "Ê, Thaís, tá conhecendo os 4 cantos do mundo que nem moleque macho". Porque pra minha avó essa liberdade que eu tenho, né, esse jeito espontâneo, esse jeito pra frente e revolucionário sempre foi muito coisa de moleque macho, apesar de minha avó ser minha maior inspiração enquanto mulher que consegue as coisas, sabe. Acho que antes de entender sobre o feminismo, eu já tinha referência da minha avó, que no último filho, minha avó teve 9 filhos, ela falou para o meu avô: "Ó, vai embora, pra mim não dá mais". E criou 9 filhos sozinha naquela época, e minha avó nunca baixou cabeça pra ninguém. Sempre seguiu firme, sempre com os melhores conselhos, melhores ensinamentos. Uma mãe de santo que era líder religiosa. Hoje eu estudo muito sobre liderança, tendo uma empresa, desde quando eu estava no meu antigo trabalho, né, que eu gerenciava um time de atendimento. Eu buscava muito conhecimento sobre liderança e era muito engraçado de ver a similaridade do que eu tinha aprendido na essência com minha avó, com maninha, com minha madrinha. Então por isso que eu trago muito essa essência aqui. Então essa essência, ela continua muito firme, tem uma base muito forte e eu morro de medo, assim, eu já falei isso na terapia, eu não quero perder isso e é impossível perder, porque tá comigo. Mas eu sou uma contradição, porque eu me permito sempre mudar de ideia, se essa ideia me melhorar de alguma forma, ou trouxer algo pra me ensinar. E isso, eu acho que foi o que mais mudou na minha visão, assim, da indiara que morava no Brasil e a indiara que mora hoje fora. É entender que a mudança é necessária, que a mudança pode ser dolorosa, mas a mudança, ela é necessária. Inclusive, eu vi um post hoje, espera aí que eu vou ver se eu pego o meu celular aqui, um segundo. Deixa eu ver se eu vou achar. Que eu acho que é muito isso dessa mudança, né. E eu me identifiquei muito, era pra eu ter eu só lembrei dele agora, mas era pra eu ter salvado pra poder falar, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, é um post do professor Sidney. É um professor que ele é doutor também, deixa eu olhar aqui, ó. Ele é doutor em semiótica e é também babalorixá. E ele tem um livro também sobre intolerância religiosa. E aí ele fala uma coisa. Exu diz: "Para caminhar comigo é preciso dançar, a dança da verdade, mesmo que doa, mesmo que seja feia, porque eu sou o senhor da travessia, não do disfarce". Exu não é uma entidade que se contenta com aparências. Ele é o senhor dos caminhos, mas exige de quem caminha a verdade nos pés e no coração. Suas encruzilhadas não são lugares de indecisão, mas de revelação. Ali o que está escondido vem à tona, e só atravessa quem está disposto a encarar o que é real. Caminhar com Exu é aceitar que a travessia transforma, que a verdade pode ser desconfortável, incômoda, até feia, mas é ela que abre os portais. Fingimentos, máscaras e meias palavras não têm força diante do orixá que zela pelas estradas da alma. Ele ensina que não se chega a lugar algum mentindo sobre quem se é. Por isso, quando Exu fala, ele nos convida a dançar, mas não qualquer dança. É aquela que exige coragem, entrega e presença. Quem se propõe a seguir com ele precisa estar pronto para ser inteiro, mesmo que isso signifique se despir das ilusões, porque ele não guia quem foge de si, mas quem ousa atravessar.
Laroye. Axé. Então, eu acho que esse resumo, né? Exu é orixá, Exu é caminho, Exu é um círculo que você vai alimentando ali e espero que você esteja alimentando bondade e coração aberto para Exu. Então, eu também vou trazer muito a minha ancestralidade e espero respeito, tá? Para quem não respeitar, a porta da rua também já é uma serventia da casa. E eu acho que eu me entreguei muito nessa experiência. No meu conteúdo, se você for buscar aqui no YouTube, no Instagram, no podcast, como eu falei, você vai ver as minhas experiências. Acho que os últimos vídeos eu sempre estava comemorando, né? Eu também, no dia 19, faz um ano que agora, né? Faz um ano agora, no dia de hoje, que eu finalizei meu caminho de Santiago de Compostela. Foi uma jornada em que eu passei 10 dias caminhando do Porto, em Portugal, até Santiago de Compostela, na Espanha. E foi uma jornada que me transformou de verdade. Eu estava muito confusa, muito indecisa. E eu tive vários sinais, assim. Eu confio e entrego muito as coisas para quem cuida de mim espiritualmente. Então hoje eu tô muito grata, de verdade. Perder vovó fisicamente doeu muito. Acho que foi a coisa mais difícil que eu passei morando fora. Ai, meu Deus, me dá vontade de chorar de novo. Foi perder vovó, porque era meu maior medo morando fora, era não dar tempo de ver vovô. E não deu tempo. E eu me culpei muito. Eu me questionei muito. Não vou romantizar dizendo que morar fora é 100% perfeito o tempo todo. Porque quando vem esses baques, minha irmã bate de um jeito que você fica assim: o que é que eu tô fazendo nesse lugar? Por que eu vim para tão longe? Ai, então é complicadíssimo, complicadíssimo, sabe. Tem dias que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, você não vê um rosto conhecido, você fala: "Misericórdia". Isso principalmente no meu início na Irlanda, que eu ia para entrevistas de emprego, eu recebia tanto não, demorei 3 meses para conseguir um emprego fixo, fazia bico de babá, e aí eu trabalhei fazendo faxina, trabalhei como babá. E depois consegui o trabalho no Starbucks, me senti totalmente deslocada, porque eu não sabia me comunicar. Eu que amo conversar, me abrir. E aí eu não conseguia me comunicar e eu fui me colocando num casulo. Depois eu consegui, depois eu fui desembolando e eu fui evoluindo, criei amizades. Eu lembro da minha primeira briga em inglês, gente. You're not my owner, you're not my dad, don't talk to me like that. Isso foi eu falando com o meu chefe na época que eu fiquei putaça, que ele queria foi uma situação que rolou, que ele queria mandar em mim. E é isso, enquanto imigrante você tá muito vulnerável, porque parece me retomou também alguns traumas de infância, por não ser criada por um pai presente, eu sentia que todo mundo ali ao redor dava pitaco do que eu deveria ou não deveria fazer, de quem eu era, do que eu era ou que eu não era. E o que eu iria ser, parecia que tinha uma bola uma bola de cristal vendo o meu futuro. E lá na Irlanda, eu falo Irlanda porque foi onde eu comecei a minha trajetória, então acho que foi onde foi mais difícil, porque eu acho que os primeiros anos de imigração, eles são sempre muito mais desafiadores. E aí você fica pequeno, porque você não conhece ninguém, você não tem sua rede de apoio, a gente precisa da comunidade. E aí parece que você é terra de ninguém, todo mundo pode dar pitaco. E aí você ainda vai aprender a se defender naquele ambiente. E eu sou mãe falou, né? Eu falei que a mãe falou lá no início. Eu sempre fui muito ousada. E aí eu não conseguia verbalizar, externalizar o que eu estava sentindo em inglês. E aí, até eu conseguir construir isso, foi o quê? Um ano, quase um ano. O final. Foi 8 meses a um ano para eu conseguir começar a responder por mim mesma. Então, eu fui aprendendo que eu sou uma contradição, porque eu vim acompanhada, fiquei solteira, encontrei o amor de novo, de uma forma totalmente inusitada, de uma forma que eu sempre disse que eu não faria. Eu deixei pessoas entrar, mesmo contra a minha intuição no início, nessa necessidade, nessa carência de criar amizade quando eu estava na Irlanda. Percebi quem não prestava, cortei laços. Então, eu conheci uma pessoa e, olha,
essa pessoa é boa. E aí tinha uma vozinha, será que é boa mesmo? E aí você passa por cima. Tanto é que hoje eu escuto muito mais a minha intuição. Tento não, limitar também, né, mas hoje eu consigo compartimentalizar. Por exemplo, hoje tem pessoas que eu conheço, que eu gosto, mas eu sei que ela vai ser minha amiga de rolê. Eu antes não sabia separar isso. Eu não sabia que tinha amizade pra cada coisa, pra cada situação. Né, amizade, bem entre aspas, mas que existem relações para cada situação e que vão ter conexões morando fora, que essas conexões vão fazer a diferença. Essas conexões serão a sua família. E aí eu tenho aqui um minuto de gratidão pra Fran, minha amiga que eu fiz em Dublin, que é de Salvador, que mora em Portugal e que é uma grande amiga, pra Maiara, que mora em Lisboa e é minha amiga desde a faculdade, pra Bruna Freitas, Bruna Lima, que são amigas, assim, incríveis. Várias pessoas que passaram na minha trajetória nesse período que eu tenho um carinho muito grande, Thaís, Brunão, pessoas que estiveram comigo em momentos decisivos da minha vida, momentos desafiadores e que falaram: "Oi, eu tô aqui". Mesmo não tão perto fisicamente, mas estava aqui. Bruna Freitas mesmo, ela me salvou mesmo no meu aniversário de 2023, porque eu já não estava eu estava numa situação muito atribulada com o meu companheiro daquela época e eu sempre amei aniversário e os últimos anos foram muito difíceis em relação ao aniversário, porque sempre tinha uma coisa pra me preocupar. Enfim, Bruna salvou meu aniversário. E eu falei: "Ai, não vem aqui pra casa", ela já estava marcada, "Eu não venho aqui pra casa porque e tá complicado, tá tenso". E ela: "Não, eu vou independente do que aconteça". E veio também aqui quando o vovô faleceu, então eu falo muito de Bruna aqui, que agora é minha vizinha, porque fisicamente agora ela tá um pouco mais perto, agora tá bem perto, aqui minha vizinha. Eu já falei isso, né, tô chata demais com esses vizinhos. Mas, eu tenho uma rede muito massa que eu criei, hoje eu tenho meu companheiro, meu querido, que eu tô sempre falando dele aqui e que, me acolheu, apesar da gente vir de realidades totalmente diferentes. Até porque eu sou brasileira, imigrante, e ele tá em Portugal, é um português, europeu, branco, e eu falo que eu sou essa contradição, porque eu nunca imaginava estar numa relação, com uma pessoa tão diferente de mim, mas que tem troca, tem diálogo. Também não vou dizer que é perfeito. Tem dias em que a gente vai sentar e vai conversar, ó, principalmente eu, geralmente você vem do meu lado. É isso, né, gente? É que, né, a gente querendo ou não, enquanto mulher negra vai ter sempre mais BO, enquanto mulher a gente vai ter sempre mais BO do que homem. E aí mulher negra, imigrante, enfim. E aí eu: "Ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, eu preciso, né, então dar aquele toque", mas eu acho que é muito importante ter esse diálogo. E eu fui aprendendo que nada tá escrito em pedra. Acho que nesses 6 anos o que eu mais aprendi foi isso, que nada tá escrito em pedra, que você acha uma coisa e a vida te mostra outra, de várias formas. Quando eu conheço um lugar novo e que eu tenho uma concepção de que: "Ah, aquilo ali é isso". Tipo, eu lembro que eu trabalhava no Starbucks com a indiana, e a gente tem ideias, né, do que é a Índia, o que é que faz na Índia, e eu sentava com a Aisha e você tá conversando com a pessoa que é dali, então você só para e escuta. Eu sou muito conversadeira, você sabe, né, à toa que eu tenho tanto conteúdo aqui na internet, mas eu aprendi a escutar mais. Eu aprendi a dar um passinho atrás, sabe, não ter vergonha de dizer: "Eu não sei", não ter vergonha de falar: "Eu preciso melhorar nisso". Porque realmente eu sempre fui muito humilde nesse sentido, né, nesse sentido de: "Olha, não sabe? Cala a boquinha gata". E eu acho que morando fora eu aprendi ainda mais sobre isso, porque a gente não sabe de tudo, a gente não sabe, não tem que saber, mas eu acho que é importante respeitar, é escutar mais, respeitar o espaço do outro, porque a opinião, quando ela invade e invalida o sentimento do outro e invade o espaço do outro, ela já deixa de ser opinião, ela já se torna uma ofensa. Então eu aprendi muito isso na marra, geralmente com passando por isso do lado contrário, com as pessoas com ideias mirabolantes. E acho que isso também é uma coisa que eu passava desde muito nova, apesar de estar na Bahia, e, por exemplo, Salvador é o lugar onde tem mais pretos fora de África.
uma cidade onde tem mais pessoas negras fora de África, ter muita energia, muito sincretismo religioso, muita casa de candomblé, ainda tem muito preconceito. E eu fiz ali um canal no YouTube honrando a memória de vovó. Aprendi que ser humilde não é esconder seus feitos, e é por isso que eu me orgulho tanto da Indiara, que tá completando 6 anos morando fora, porque só eu sei o que eu passei. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui e você não sabe. Você me acompanha, você se inspira, você acha massa. Obrigada, obrigada de verdade. Quando eu recebo uma mensagem de vocês, fortalece pra eu continuar produzindo conteúdo. Mas você não tem noção do que eu passei. Então, se eu não honro a minha história, se eu não me orgulho de quem eu sou, e é paradoxal, por isso que eu falo que eu sou uma contradição, eu sou um paradoxo. Porque às vezes, ao mesmo tempo que eu quero muito celebrar, eu fico: "Ai, será que eu tô sendo soberba?" Mas não. Isso aqui não é enquanto isso aqui não é uma coisa que a a Flávia Oliveira fala muito no Angu de Grilo, não é trivial, porque não é comum você ver mulheres negras que vieram de família pobre, que foi criada por mãe sozinha, chegando onde eu cheguei e onde eu vou chegar. Então não tem como eu anular o que eu venho conseguindo, o que eu venho alcançando, por medo do julgamento, né. Logo eu, já passei por tanta coisa. Então sim, a humildade ela é importante, mas não uma falsa humildade de que: "Ai, não, é que eu não fiz e tal", não. Nunca fui taxada como boazinha, né, então é agora que eu vou ser. E eu venho aprendendo, é difícil a gente reconhecer nossos feitos, porque a gente se acostuma a estar sempre correndo atrás. Então, isso é uma coisa que eu venho reconhecendo desde o ano passado, acho que o caminho me mostrou muito isso, o caminho de Santiago, de: "Olha, se orgulha de quem você é, o que é que você está fazendo, porque não é pouca coisa não". Então, essa contradição, né, de ter chegado de uma forma, de hoje eu ter uma ideia do que eu quero para o futuro, mas saber que daqui a 2, 3 anos, se eu quiser mudar de ideia, eu vou mudar de ideia. Hoje pretendo continuar morando em Portugal, comprar uma casa aqui, continuar a vida aqui, continuar viajando, tenho vários sonhos para realizar, várias coisas que eu quero alcançar, quero construir uma família e tal, e vejo construindo essa família aqui, hoje. Talvez eu mude, talvez não mude. Então eu me permito mudar. Lembra o que eu estava falando? Deixa eu pegar de novo pra você, pra você. Exu não brinca, gente. Exu, pra caminhar com Exu é preciso dançar, a dança da verdade. Então eu aprendi a ser mais verdadeira, ainda mais comigo. E eu acho que nesses 6 anos, eu saí da minha bolha de forma muito dolorosa. O ano que eu saí do Brasil foi um ano muito difícil, um ano em que eu tive um rompimento familiar muito grande com a pessoa que eu achava que era meu pai, né. Eu acho que também essa coisa hoje eu faço terapia já há alguns anos, já há 3 anos, e eu me permito, futucar alguns traumas, feridas que precisam ser cicatrizadas, e isso dói demais, mas eu me permito melhorar, porque eu sei que tem coisas que vão ser necessárias. Então, eu venho rompendo laços, venho criando laços ainda mais fortes, e venho escolhendo quem entra e quem sai, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, eu tô muito orgulhosa, assim, eu tenho muito a agradecer a mim, aos deuses a quem me acompanha, Laroye, Parrioiá, Ajacoqueodeo, Kearogunhê, Patacoriou, a todos os catis que me acompanham, Xetuá, a todos os caboclos, enfim, eu sou muito grata, estou muito orgulhosa, sou muito orgulhosa de quem eu sou, de quem eu me tornei e de quem eu estou aí pra me tornar. E é isso. Essa semana eu vou celebrar pra mim já foi um presente que eu tive o álbum da Maju com um xirê maravilhoso. Maju é uma cantora de Salvador que é maravilhosa, sensacional. E aí ela lançou o álbum, o nome do álbum é Giramundo no Spotify. E aí eu vou dar um resumo sobre esse álbum, né. No candomblé, na nação Queto, a gente canta muita música em Iorubá, que é uma língua que vem de África. Então, tem uma sequência, né, de músicas que a gente chama de xirê, onde canta para cada orixá. E são músicas em que vai cantar, e aí, quem cantou pra Yansan, as pessoas que incorporam Yansan naquele momento
vão virar no santo e tal. E no final, finaliza o xirê com a música de Oxalá, que é o pai de todos os orixás. E aí, tem tempo que eu não vou para um terreiro, sinto falta de ter um terreiro perto para confiar, para recarregar a energia. E ter o álbum da Maju foi, assim, um presente, porque a voz dela conforta, me lembrou vovó, me lembrou a energia de um bom terreiro e eu fiquei muito emocionada. Então, gratidão, Maju. E escuta esse álbum no Spotify se você ainda não escutou. E eu vou pro show de Ivete. Essa semana me mimei. Vou pro show de Ivete. Não fui pro carnaval, eu amo carnaval, então é o show de manhã. Vou lá. E vou sozinha. Quem tiver aí pra jogo, pra ver Ivete aqui no Porto, estou pronta. E é isso, véi. Só gratidão. E eu tenho o meu mapa dos sonhos aqui no escritório. E é muito bonito ver que esses sonhos, a minha conexão com esses sonhos é assim, tem sonho que se torna objetivo, né? Tipo, tava ali no meu sonho aprender a dirigir sozinha. E se tornou objetivo, e desde abril eu venho dirigindo sozinha. Apesar de ainda estar com um pouquinho de medo, tô aqui. E é bonito ver. Tem um sonho que é ali, o sonho do casamento e tal, e que a gente já fechou um bocado de coisa, tá se organizando aí desde setembro pra poder casar no que vem. E é bonito. Sonhos se tornarem reais é bonito. E tem sonhos que podem ser mais difíceis, de fato, mas que o meu propósito é tornar sonhos possíveis. E assim, o mínimo que eu posso fazer, que é inspirando, sabe? Mostrando e compartilhando a minha trajetória de forma real e verdadeira. Então, obrigada mais uma vez. Se você gosta do meu trabalho, tem um Apoia-se aqui, se você quer apoiar. Além de você já ter dado seu like, ter se inscrito, ter curtido, ter comentado, ter compartilhado, e dar aqui a sua contribuição no Apoia-se. Com R$ 5 por semana, você consegue contribuir para eu continuar fazendo esse trabalho. E um cheiro pra você que é aprendiz, um cheiro pra você que é borinha, um cheiro pra você que é os dois. Você é massa e sem você, né, essa produção de conteúdo não faria sentido. A imigração, eu tô aqui, vivona, e vivendo e dando meu corre, mas a produção de conteúdo é uma troca e esse engajamento que eu tanto peço pra vocês também é uma troca. E obrigada. Obrigada por me ouvir, pelas palavras, pela troca, pela confiança que vocês depositam no meu trabalho. Obrigada mesmo, eu tô muito grata, muito confiante, com muita fé. E aí parece doido, né? Por isso que eu falo, eu sou uma contradição. Tem sei lá, 2, 3 episódios atrás, eu falando que queria desistir. E é isso, gente. Eu estou aberta a me contradizer, mas com a essência de Indinha aqui no Grau. Um cheiro. Até a próxima quarta, até a próxima quinta. Eu vou postar um dia no Spotify e depois no YouTube. E aí você lembra de dar um like nos dois, se inscrever nos dois, se inscrever em tudo. Se não tá em um, vai em outro. E é isso. Cheiro, 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 cheiro. Até a próxima quarta. E parabéns pelos meus 6 anos.